Seja bem-vindo ao NovaCast, o podcast da Nova Vida SC. Esse que é o podcast que nós iniciamos hoje, é o segundo episódio, com a proposta de nós continuarmos as conversas de domingo e especialmente nós estamos em uma série de mensagens chamada Deus Verdadeiro, onde nós conversamos sobre os atributos de Deus. E como sempre, hoje não estou aqui sozinho. Hoje recebo aqui meu amigo pastor Renato Guimarães, Nova Vida de São Gonçalo. Bem-vindo, pastor. Deus te abençoe. Pastor Sandro, é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã. Eu admiro muito você. Eu entendo que a sua voz tem um alcance muito grande. Amém. E a sua voz tem sido já há muitos anos um consolo, né, às pessoas. E é um privilégio estar aqui nessa manhã, não apenas com você, mas para a gente tratar desse assunto tão importante. A gente falar sobre esses atributos tão maravilhosos da parte de Deus, que é a onisciência e a imutabilidade de Deus, que não são apenas os conceitos teológicos ou conceitos abstratos, mas eu entendo que são as verdades que trazem paz, segurança e direção para a nossa vida. Amém. Prazer recebê-lo, tá bom? Um prazer é todo meu. Hoje, segundo episódio, a gente está conversando domingo, nós falamos sobre 4 atributos não comunicáveis, né, não compartilháveis de Deus. Nós conversamos sobre a sua onisciência, onipresença, onipotência e imutabilidade. Ele é todo ciente, né? Ele é totalmente presente, tem todo o poder e é imutável. Para nós hoje, pastor Renato, nós separamos 2 desses atributos de Deus, a onisciência e imutabilidade. Mas é importante começar, para que, caso haja dúvida de alguém, o que seriam esses atributos de Deus? Como você entende o que são atributos de Deus? Atributos são as qualidades que são próprias da essência de Deus, né? Eu creio que atributos não é algo que Deus eleva ou carrega, é a própria essência dele. É como se você pegasse um diamante, né, e percebesse todo o brilho dele, mas mesmo que você esmiuçasse o diamante, cada partícula dele vai ter brilho. Né? Então ele não carrega apenas um brilho que o envolve, mas o brilho faz parte de toda a essência do diamante. Então o atributo de Deus faz parte da essência dele. Ou seja, Deus, ele não é apenas amoroso, né? Deus é o próprio amor. Deus, ele não apenas sabe das coisas, ele é onisciente. Deus, ele não é apenas estável, Deus é imutável. Perfeito. Eu costumo dizer, e falei sobre isso domingo, que você bem disse, né, que é quem Deus é, o seu ser, e o que eu enfatizei domingo é que esses traços do seu caráter não são suposições humanas, mas são autoexplicativas ou é uma autoimagem, porque é o próprio Deus na Bíblia que fala quem ele é. Né? Ele diz, eu sou o único, eu sou bom, né? Eu sou todo-poderoso. Então, são traços do caráter dele que ele mesmo diz, olha, eu sou isso aqui. Então, não são suposições, nós não achamos que ele é bom e não supomos que ele é imutável. A Bíblia está carregada de textos que ele mesmo diz quem ele é. Bom, hoje nós queremos conversar aqui sobre a onisciência de Deus, esse Deus que tudo sabe, conhece presente, passado, futuro, né? Como diz o texto de Jeremias, né? Nos conhece antes do nosso nascimento, né? Vai dizer para Jeremias, eu te conheci, eu te escolhi antes do ventre da sua mãe. E eu quero aqui nos introduzir com 2 textos bíblicos. O primeiro deles eu vou ler Hebreus 4:13, onde o escritor aos Hebreus vai dizer assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O autor aos Hebreus diz que nada, nem na criação, lugar algum, está oculto. Tudo vê. E um segundo texto de Isaías 46, 9 e 10 fala sobre os tempos passados e futuros. Vai dizer assim, Isaías 46, 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, e desde tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo
o que me agrada. Um Deus, como eu falei na introdução aqui, que ele mesmo fala sobre ele. Eu sou esse Deus, não há outro, e eu conheço passado, presente e futuro, desde as coisas antigas até o futuro. Resumindo, não há dúvidas bíblicas que Deus é um Deus que tem total ciência, sobre tudo, sua criação, anjos, demônios, passado, presente e futuro. E quando falamos sobre um Deus que conhece presente, passado e futuro, nós passamos por aquilo que é temporal e, portanto, que abrange a vida humana, né? Antes aqui da gente começar o podcast, a gente estava batendo um papo, e você falou essa ideia de passado, presente e futuro, uma ideia que não se adequa nem muito a Deus, né? Porque Deus não está refém de passado ou presente, simplesmente é, né? Mas o homem ele está refém desse passado, presente e futuro. E o que a gente tem ministrado aos domingos é como a gente pode viver ou o que muda na nossa vida ou saber sobre atributos de Deus, o que isso impacta na nossa vida, no caso da onisciência. Como um cristão deve viver tendo como base o conhecimento, que agora sabe, ou descobriu, ou foi ensinado e aprendeu que o Deus que ele serve sabe de todas as coisas. O que isso muda, ou deveria mudar na vida de um cristão, ter esse conhecimento? Eu entendo que isso é maravilhoso. Eu acho que a nossa mentalidade muda no primeiro momento quando a gente entende a nossa identidade em Cristo. Nós somos filhos de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, a nossa vida não está solta, não está ao léu. Nós estamos descansando na palma das mãos de Deus. Então, a gente saber que o nosso Deus é um Deus que ele já conhece todas as coisas, o início, o meio e o fim, eu entendo que isso deve gerar na gente descanso, deve gerar na gente confiança, Amém. deve gerar na gente obediência a esse Deus, porque eu não sei e ele sabe. Eu não conheço o meu caminho, ele conhece tudo, ele que aponta, né? Então, eu preciso descansar nele, eu preciso estar confiando cada vez mais naquele que tudo sabe. Eu preciso estar obedecendo a Deus. E a gente não precisa viver de maneira alguma ansiosos, porque a principal dificuldade do ansioso é a insegurança que ele tem em relação ao futuro, né? É futuro de muita coisa no futuro, excesso de futuro, Sim. excesso de preocupação, é uma Excesso instabilidade. excesso de conhecimento, né? E às vezes até de desconhecimento, né? Aham. Porque o que me preocupa no futuro é exatamente aquilo que eu não controlo, né? Mas Deus está no nosso futuro, né? Então, a pessoa que hoje vive uma ansiedade em relação aos desdobramentos das coisas, ela precisa descansar. Se ela compreende que a vida dela está nas mãos de Deus e que Deus domina tudo e todas as coisas, isso deve gerar descanso no seu coração. A gente não precisa de temer o amanhã, porque você leu aí o texto dizendo que Deus já está no nosso futuro. Nós podemos enfrentar o desconhecido porque é desconhecido para a gente, mas não é desconhecido para Deus, né? E a nossa ansiedade, ela diminui quando a gente lembra que o futuro, ele foi escrito pelo autor da vida. E a nossa vida está nas mãos dele. Perfeito. E quando eu falei aqui que às vezes você disse, né, que não saber como será o futuro pode causar ansiedade, mas também eu creio, pastor, que saber demais também causa ansiedade. Vê se você concorda comigo. No mundo de hoje nós temos excesso de informação, né? E quanto mais sabemos, corremos risco de ficar mais ansiosos. Por quê? Nós somos levados a ficar preocupados e pensando em algo que ainda vai acontecer e é hipotético. Sim. Pesquisas antigas dizem que acho que 90% do que a gente fica ansioso, preocupado e pensando não vão acontecer. Só 10% dos 100% que a gente se preocupa. Então, talvez, se você concorda comigo, saber que Deus é onisciente é também não ficar tão preocupado com o futuro, deixar que ele se preocupe ou tenha um conhecimento, porque ele é um Deus completamente estável, equilibrado, pleno. Para Deus, o saber de um futuro bom, certo? Ou dramático, ou catastrófico, para Deus
Eu me lembrei do Salmo 139, né, quando ele diz assim, as trevas certamente me cobrirão, e fala assim, mas para o Senhor as trevas são como luz, o Senhor não tem nenhuma sombra de variação. Então, acho que também, às vezes, a pessoa querer ficar sabendo do futuro, procurando saber como vai ser o amanhã, também pode ficar um pouco ansiosa. De repente, o problema do homem é a preocupação com o sofrimento, a preocupação com a dor, a preocupação com a escassez, Uhum. porque a nossa vida, são marcas na nossa vida, as dores que nós já passamos, os Sim. sofrimentos, e essa condição de você estar diante de uma possibilidade de reviver essas coisas, né, no futuro, pode gerar uma ansiedade em nós. Mas a gente precisa olhar para trás e ver que, embora a gente tenha passado por tantas coisas na nossa vida, qual foi o momento que Deus nos deixou? Qual foi o momento que Deus deixou de nos amparar, de nos dar força, de nos capacitar a suportar aquelas coisas? Nós precisamos entender que o sofrimento é uma marca na vida do homem, né? Alguém já disse que viver é sofrer, né? Enquanto a gente estiver nesse mundo em queda, né, amaldiçoado, a gente Sim. vai ter que passar pelas dificuldades da vida, né? Então, nós temos um desafio, nós temos um exercício a ser feito todos os dias, um exercício de fé, que é ler a palavra de Deus, se agarrar às promessas de Deus, confiar nesse Deus que é grande, que é poderoso, que tem um controle de todas as coisas, que governa tudo, e entender que Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, né? E a gente vai, à medida que a gente vai dando os passos para o futuro, o Senhor vai conosco, segurando na nossa mão, Perfeito. nos dando estabilidade, nos dando confiança. E, pastor Sandro, a gente precisa entender que a gente tem que dar um passo de cada vez. Sim. É um dia de cada vez. Não adianta a gente querer trazer todo o futuro para hoje. A gente vai entrar Nós não temos como suportar A isso. gente surta, É. né? Então, eu preciso de confiar em Deus hoje. O amanhã está nas mãos dele. E quando chegar amanhã, eu vou confiar em Deus outra vez. E saber que ele vai cuidar de cada detalhe da minha vida. Não vai faltar doses de sofrimento, não vai faltar angústia, que afinal, aliás, das promessas de Deus tem uma que a gente não gosta, que é no mundo você vai ter aflições, isso é Aham. uma promessa. Mas a gente tem que ter bom ânimo. O Senhor está conosco, ele sempre esteve conosco. Ele está hoje e ele estará conosco todos os dias da nossa vida até o fechamento dessa história. É a beleza de saber que o Deus que servimos é um Deus onisciente, que é uma palavra que a gente usa, né? Ele antevê o futuro. E como nós temos aqui atributos, não conversaremos, mas são complementares, né? Ele não apenas sabe, ele também é onipresente, ou seja, ele está em toda a cena que ele conhece que ainda vai existir. Ao mesmo tempo que além de estar presente no que ele já conhece, ele também é onipotente. Então ele tem o poder de ver o futuro, estar nele porque está presente e também se envolver, né? O que a gente costuma dizer que essa fé nesse Deus é a certeza de que o futuro não está aberto. Meu Deus, o que vai acontecer? Não tenho a mínima ideia. Não, a Bíblia é explícita. Eu tenho ideia do que vai acontecer. No último dia, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que derrubou Sodoma e Gomorra, aquele que derrubou o Muro de Jericó, esse é o último dia, ele vai julgar as nações com sua espada forte. No último dia, ele virá para acabar com o mal, com a maldade, com o malfeitor, com o iníquo. O futuro não está em aberto. A Bíblia é explícita em nos dizer como que as coisas terminam. E isso deveria, aí vamos falar isso, deveria nos deixar menos ansiosos e com um pouco menos de medo. A gente tem uma tendência de enxergar Deus de acordo com a nossa ótica, né? Exato. Limitado. Nós somos limitados, somos frágeis, nós não temos o controle de tudo e a gente sofre a tentação às vezes de achar que Deus também é assim. Mas Deus é Deus, o homem é homem. Isso aí. E o tempo foi feito para o homem. E essa coisa do início, meio e fim
é para a gente. Deus é eterno. Isso aí. Então, desde a eternidade, ele já era Deus, né? E ele já conhece o fim desde o começo. O fim é o fim para o homem, né? Para a humanidade, mas não para o nosso Deus, que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. É isso. Nós, com esse conhecimento, a melhor forma de nós usarmos o conhecimento da onisciência de Deus é andarmos mais descansados em Deus, menos Eu acho que ansiosos, a menos Bíblia tem um medo. papel fundamental nisso. Correto. É porque você não consegue adorar um Deus que você não conhece. Uhum. Você não pode confiar num Deus de maneira absoluta e plena se você não conhece esse Deus. Então, eu quero até nesse momento deixar uma orientação para aqueles que nos assistem, que é você se agarrar à palavra de Deus, é você se nutrir dessa palavra, você come e bebe dessa palavra todos os dias e se agarra não às notícias que você lê, não é? Não a tudo que você ouve à sua volta, porque como você disse, a gente está num mundo que está totalmente contaminado de informações, né? Hoje você tem acesso a notícia que você nem saiu para procurar. Ela chega para você. E chega de qualquer jeito, Aham. muitas vezes. Mas o que rege a minha vida não é aquilo que eu estou lendo aí nas redes. O que rege a minha vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o plano, entre algumas coisas, é o plano de Deus para a nossa vida estar ali. Né? Então, o que Deus pensa de mim? O que Deus quer de mim? O que Deus tem para o meu futuro, para a minha vida? Eu não preciso abrir o horóscopo, Aham. como muitas pessoas fazem, né? Porque não são os astros que regem a minha vida. O que eu preciso abrir é a palavra de Deus. Se eu quero que Deus fale comigo, ele vai falar na sua palavra. E a palavra de Deus tem esse papel de edificar a minha vida, de me trazer segurança, de me trazer estabilidade, de fazer com que eu conheça cada vez mais esse Deus. E à medida em que eu o conheço cada vez mais, eu vou descansando a minha alma Amém. nesse Deus que sabe de todas as coisas. E outra coisa, a Bíblia também diz que ele tem um futuro de paz. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Não é você que sabe. Não são o que as pessoas dizem. Exato. Eu é que sei. E o futuro que eu tenho para você é um futuro de paz. Eu não sei o que a pessoa quer mais do que isso, né? Para ela ter uma vida descansada e de confiança em Deus. Tem que confiar. E como confiar em alguém que você não conhece? Por isso é fundamental conhecermos a Deus, porque quanto mais conhecemos, mais confiamos. É? A gente desconfia das pessoas, porque as pessoas falham. Uhum. E a gente tem um desafio de entender que o homem é homem e Deus é Deus. Às vezes eu tenho uma dor de ter sido traído, de ter confiado e não correspondido. E muitas vezes eu posso trazer isso para a minha relação com Deus. Sim. Achar que em algum momento pode haver falha no caráter de Deus, nas promessas dele. Então eu preciso exercitar minha fé, minha confiança no Senhor e entender que Ele é Deus. É isso aí. Amém. Deus é onisciente, sabe passado, presente e futuro, e aprendemos que temos que confiar e descansar nele. É isso que temos que fazer com base na palavra. E o segundo assunto que nós vamos trazer aqui é conversarmos sobre esse Deus que, além de onisciente, onipresente, onipotente, também é o Deus que é imutável, ou seja, um Deus que não sofre variação. Também é mais um atributo que deveria trazer a nós muita segurança. É um Deus que não falha, um Deus que o que diz cumpre, não muda em sua essência, em força, em caráter, em poder. Eu vou usar aqui 2 textos, pastor Renato, de base. Como eu disse, né, atributos de Deus são traços do caráter que ele mesmo fala sobre ele. Malaquias 3, versículo 6 vai dizer assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Ele mesmo dizendo. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse texto é fundamental porque também domingo nós falamos sobre isso, que Jesus carrega sobre si os mesmos atributos do Pai. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda, Jesus não muda, a Trindade não muda, são eternos e, portanto, constantes.
Mas, além disso, temos também na Bíblia, de forma explícita, que a própria palavra desse Deus imutável também é imutável. A palavra de Deus não muda. E essa é uma questão muito levantada nos dias de hoje, no nosso século, né? Sobre reinterpretar a Bíblia, sobre ler a Bíblia com outras óticas, com a ótica do século XXI. Hoje há muitos teólogos ou pastores, né, que dizem, se necessário, ler a Bíblia com outra ótica para o mundo de hoje. E a Bíblia, ela mesmo diz que ela é imutável. Eu vou ler o texto aqui. Salmo 119, versículo 89, vai dizer assim, o salmista: Para sempre, Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A palavra de Deus é firmada nos céus para sempre. Ela é a palavra de Deus, porque tanto a palavra quanto o Deus da palavra são imutáveis. Esse atributo imutabilidade, pastor Renato, muitas vezes fica em um lugar de dúvidas em relação a alguns irmãos, e essa ideia do podcast é ajudar os irmãos. Principalmente em relação, ou tendo como base, o fator oração. Né? Eu costumo dizer que os extremos não são saudáveis. Né? Sempre há um equilíbrio. Então há aqueles extremos, né, fatalistas, que vão dizer assim, bom, se Deus é imutável e, portanto, soberano, só faz o que quer, não adianta eu pedir algo para ele, porque ele sempre fará o que quer e não está disposto a mudar por algo que eu pedi. Então, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de entender corretamente o fator imutabilidade de Deus com orações e petições. Então, eu quero encaminhar aqui, essa é a segunda parte, como funcionam as orações e petições a Deus, visto que ele é imutável, do tipo, a minha oração pode fazer Deus fazer o que eu quero, ou até mesmo que não planejou. A minha oração pode mudar quem Deus é, a minha oração pode fazer ele fazer o que eu desejo, ou a oração nem sempre é eficaz porque eu não posso mudar a Deus. Você percebe essa confusão que tem? As pessoas vão assim, bom, eu vou orar, vou pedir a Deus, e se eu pedir com fé, eu vou receber. Que é aquela ideia assim, se você orar com fé, Deus vai responder, ou vai lhe dar. Então a pessoa às vezes vai a Deus com o seguinte pensamento, não importa o que Deus pensa, ou o que Ele quer, ou sua vontade, se eu pedir com fé, Ele vai responder ou vai me dar. Esse é um extremo. E outro extremo é, visto que Deus é imutável, será que Ele responderá às minhas orações? Então vamos falar um pouco sobre essa relação de petições e orações a um Deus imutável. Como isso funciona, segundo a Bíblia, e como isso deve funcionar na vida do cristão? Quando a gente fala sobre a imutabilidade de Deus, a gente está falando de um Deus que não muda no seu caráter. Perfeito. Um Deus que não muda no seu ser, na sua essência. Nós estamos falando de um Deus que nos faz as promessas e ele cumpre aquilo que ele diz. Então, se existe uma promessa de Deus em salvar todo aquele que nele crê, ele vai salvar. Ele não muda isso. Perfeito. Existe uma promessa de Deus de dar vida eterna aos seus filhos, todos os que foram comprados com o sangue de Cristo, a gente vai receber essa vida eterna. Se existe uma promessa de Deus de nos dar a paz que excede a todo entendimento, que guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, Ele vai nos dar essa paz. Então a gente tem a promessa de proteção, a gente tem promessa de provisão, a gente tem a promessa de ser dirigido pelo Espírito Santo, a certeza do amor de Deus, da fidelidade de Deus, Ele vai cumprir. Porque todas essas coisas fazem parte do caráter dele, do compromisso dele, da aliança que ele fez com o seu povo. Não fomos nós que fizemos uma aliança com ele. Foi ele que fez a aliança com o seu povo. Nós quebramos nossas alianças muitas vezes, mas a aliança dele é uma aliança inquebrável. Ele é imutável no seu ser, imutável no seu caráter, ele é imutável na sua essência. Nós vivemos num mundo em que tudo muda. Sim. O ser humano está em constante evolução, o ser humano está em constante mudança. A economia muda, a política muda, as pessoas mudam, mas Deus é uma rocha firme e inabalável. O nosso Deus é um Deus que não muda.
como você leu, ele não sofre variações, Aham. ele não sofre oscilações. Ele prometeu, ele cumpre, ele diz, ele faz. E isso traz para nós estabilidade para nossa fé. Uhum. Estabilidade para nossa fé. E essa. Quero que você ajude assim as pessoas nesse podcast. Toda oração que é feita com fé, ela é respondida? Isso é uma promessa e isso está válido para todo tipo de fé ou todo tipo de oração? Como é que você pensa em relação a isso? Eu creio que todas as orações que são feitas para Deus, Deus responde todas elas. Perfeito. Às vezes a gente tem uma compreensão de que Deus não respondeu, porque a gente entende que a resposta, quando a gente diz Deus respondeu a minha oração, a gente sempre pensa no sim dele, E né? geralmente sempre assim de forma transcendental, né? De forma assim tão especial que não haja dúvida, né? E tem que ser do meu modo, tem que ser do Aham. meu jeito. Então, Deus, eu quero muito que o Senhor toque no coração do meu patrão para ele me dar um aumento. Aí, se o patrão deu o É aumento, uma boa Deus oração, ouviu. concorda? Sim, todas as orações são respondidas por Deus. Agora, nem sempre a resposta dele é assim. Muitas vezes a resposta pode ser não. Em outro momento a resposta pode ser o espere de Deus, talvez o silêncio dele, né? Então diríamos toda resposta a Deus, toda oração feita com fé a Deus, ela é respondida, É respondida. mas não necessariamente atendida de forma a ser como nós pedimos ou no Isso. tempo que nós esperamos. Eu entendo que Deus não tem nenhum compromisso com a vontade humana. Sim. Deus não está preocupado se ele vai realizar um desejo meu ou não. Deus está envolvido com a palavra dele, com o Isso aí. cumprimento da palavra dele. Quando a gente diz que Deus é fiel a nós, é no sentido dele estar comprometido com a fidelidade dele, com o caráter dele, com a essência dele, com a aliança dele na nossa vida. É como a nossa relação com o filho, né? Se a gente está falando da nossa relação com Deus, uma relação de filho com pai, né? Então, uma criança, ela pede algo para o pai. Todas as vezes que os meus filhos me pediram algo, eu respondi aos meus filhos. Mas nem sempre eu dei aquilo que eles estavam querendo receber. Da mesma forma, é o nosso Deus. Deus responde todas as nossas orações, mas ele responde na sua sabedoria perfeita, não é? Agora, eu fico imaginando, eu queria que você, pastor Sandro, pensasse junto comigo e aqueles que nos ouvem também nesse momento. Você já pensou se Deus respondesse todas as nossas orações de acordo com a vontade nossa? O colapso que iria ser? Você já pensou como que a nossa vida... Quantas vezes nós pedimos algo para Deus e desejando muito que Deus respondesse um sim ali, e na sabedoria perfeita de Deus ele disse não, e nós nos chateamos com Deus, Sim. nos entristecemos naquela hora, mas o tempo passou e lá na frente nós percebemos que a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi Deus não ter realizado aquilo. Com certeza. A gente volta para aquela compreensão de que Deus ele conhece o fim desde o começo. Ele conhece os desdobramentos de todas as coisas, porque no nosso futuro ele já está lá, né? Então, um filho nem sempre sabe aquilo que ele precisa. E é a mesma relação que a gente dá, né, humana, de um pai natural e um filho natural, Sim. né? Se perguntou assim, imagina se Deus desse tudo o que nós pedíssemos, como que ia ser? Só faz a mesma relação com um pai natural e filho natural. Sim. Se um pai hoje der tudo que o filho quer e pede, ele vai ficar um filho mimado, infantilizado, talvez não aprenda, né, a ouvir os nãos, não amadureça. Sim. Né? Então, eu entendo assim, Renato, responder a oração, Deus e os homens, ou responder a petição até um pai e um filho natural, Deus não só responde como sim ou não é o momento, mas quando ele responde, também o propósito não é simplesmente nos dar ou não nos dar, mas é nos ensinar. Com Porque certeza. um pai que age corretamente com o filho, embora lhe dê algo
ao dar, ele deve estar ensinando alguma coisa com aquilo. Ó, vou te dar isso aqui porque você fez isso, porque você mereceu aqui, porque você estudou, só um exemplo, né? Ele está ensinando o valor, por exemplo. Tá vendo? Ó, quando você faz isso aqui, a recompensa. Quando você estuda, a recompensa. Quando você obedece sua mãe, a recompensa. Sempre tem um ensino por trás. E quando não dá, também deve ter um ensino. Você não vai receber porque, olha, no caso não é um filho natural, porque você não cumpriu sua parte, você não foi obediente à sua mãe, você não tirou boa nota no colégio. Em relação a Deus com o homem, creio que é a mesma coisa. Você não vai receber agora o que você deseja porque você não está pronto, porque isso agora de repente não é o tempo bom para você. Então, por trás da resposta à oração e de Deus conceder um sim ou um não, sempre tem um ensinamento. E aí que a gente tem que parar, né? Pedir a Deus e Deus, por enquanto, me parece que não concedeu. Qual é o motivo disso? Onde está aí o problema, a falha? Deixa eu voltar a palavra. Deixa eu voltar a oração. Deus, fala com o meu coração, a tua vontade, para que eu entenda e me adeque à tua vontade. Porque para algumas pessoas o que ela pede, para muitas pessoas o que elas pedem, naquele momento não é um bom negócio Deus conceder. E às vezes, né, lembrando lá o texto bíblico, e muitas vezes a pessoa pede e não recebe porque pede mal, né? Nós não gostamos do não. Sim, Parece que a gente é uma eterna criança, não sim, é? Mas a verdade tem que ser dita. Eu entendo que a gente aprende muito mais com os nãos da vida do que com os correto. sim. Uhum. Quem nós somos hoje? Né? Se nós somos homens maduros, você que me ouve hoje, talvez já esteja com a sua família constituída, uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Nós nos tornamos hoje pessoas mais fortes por causa dos nãos que nós recebemos uma vida inteira. Uhum. Nãos que vieram de diversas formas, né? Sim, Até pelas circunstâncias. Quantas vezes nós desejamos e planejamos algo que não deu certo? E aquilo nos ensinou demais, né? E não, eu entendo que o não, então, ele é como se fosse uma esmerilhadeira que vai nos dando forma, nos polindo, nos desbastando, né? Nos dando brilho, nos aperfeiçoando ao longo da trajetória da nossa vida. Eu creio que o não de Deus é pedagógico, perfeito. porque nos ensina, não Uhum. é? A gente, no primeiro momento, entende como uma derrota, mas se você aprende com aquele não, se você aprende com aquele fracasso, aquilo deixou de ser uma derrota e passou a ser uma vitória. Sim. Porque derrota continua sendo derrota quando aquilo não te ensina. Uhum. Mas à medida que você vai aprendendo, aquele fracasso vai se transformando numa vitória. E aquele não começa a fazer um sentido para a gente muito grande. O não de Deus. Aliás, o não de Deus, o sim de Deus, o espere de Deus é uma bênção Com certeza. para a nossa vida. E às vezes, Pastor Sandro, eu entendo que a gente é muito prepotente, sabe, de achar que as coisas devem acontecer da nossa forma, as coisas devem acontecer do nosso jeito. Quem somos nós? Como que é a nossa mente, né? Qual é a capacidade que a gente tem quando comparado à mente de Cristo, quando comparado à capacidade de Uhum. Deus? Com certeza. Eu vou orar, eu vou orar e eu vou entrar numa crise porque Deus não respondeu de acordo com aquilo que eu desejo. Eu não deveria orar e desejar que o meu maior desejo nessa oração fosse que o Senhor faça a vontade dele, não a minha. Né? Se possível, Senhor, passa de mim esse É. cálice, mas todavia seja feita como tu queres. Né? Eu não quero nada que Deus não queira. Então, o que, que o Senhor quer para a minha vida? Na minha compreensão, Deus, eu gostaria que as coisas fossem assim. Nesse primeiro momento, eu acho que isso me traz paz. Mas o que, que o Senhor quer para a minha vida? O que, que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou passando hoje? Uhum. Eu acho que a nossa oração ela precisa de partir dessa compreensão. Perfeito. Perfeito. E a grande chave da oração, ao dobrar o joelho, é nós levantarmos com essa petição a Deus. Deus, mostra a tua vontade, molda o meu coração à tua vontade, porque é a única, boa, perfeita e agradável. Deus,
Talvez o que o Senhor colocou no meu coração foi o Senhor quem colocou no meu coração esse desejo, por isso eu sei que minha petição chegará para ti como uma resposta, o Senhor vai dizer sim. Mas talvez, Deus, a minha oração ou o meu coração se inflou de alguma coisa que não é da tua vontade. Então, Deus, pela tua vontade, como você bem disse, Renato, eu sei que ela é melhor para minha vida, não me conceda. E Deus, como Pai amoroso, Ele não vai conceder. É sempre por amor. E você sabe, falando sobre pai, você sabe o que é isso, né, Eu Renato? sei que é isso. 4 filhos, 4 filhos biológicos e 4, centenas de filhos espirituais. 4 oportunidades de dizer não. É, Mas é maravilhoso. Os filhos, eles nos amadurecem, né? E nos dá a oportunidade de ajudá-los a amadurecer. A gente, como pai, eu tenho já filhos adultos, também já filhos jovens. Aí que a gente consegue entender um pouco mais, né? Sobre quem é Deus, o quanto Deus nos ama e o que Ele espera de nós. Todo pai que, de fato, assim, entendeu qual é o seu papel, que ama os seus filhos, entende um pouco mais quem é Deus. Né? Já aqueles que são filhos, não são pais ainda, às vezes tem um pouco de dificuldade, né? E também aqueles filhos que tiveram péssimos pais terrenos, né? E foi um pouco que você falou no começo do podcast. A gente às vezes se relaciona com Deus, tendo como base um Deus que a gente criou pelos traumas que tivemos. sim, Então, pessoas que tiveram péssimos pais, pais que abandonaram, pai que traíram, né? Pai que não estiveram presentes, é difícil eles conseguirem ter essa ideia de um Deus presente, de um Deus que nunca nos abandonará. Mas isso é o Espírito Santo quem faz. exatamente. Eu ia falar exatamente isso. O papel do Espírito É Santo isso. com a palavra de Deus, Isso né? aí. O papel da palavra e o papel do Espírito Santo para moldar o nosso caráter, para desconstruir alguns valores que foram construídos na nossa vida com base nos nossos traumas, nas nossas dores. Sim. Só o Espírito Santo pode mudar isso, né? A palavra de Deus diz que ele nos tira de um poço de lama. Esse poço de lama pode ser exatamente isso, as marcas que nós temos. E as principais marcas, as marcas mais difíceis, mais significativas da nossa vida, elas nasceram dentro do nosso lar, Uhum. né? E talvez o nosso poço de lama pode estar bem relacionado com a nossa infância, com a nossa criação, porque o nosso caráter foi sendo de uma certa forma construído, moldado ali. E o papel do Espírito Santo, da palavra de Deus, é exatamente transformar isso em nós. E quando isso acontece, ele nos tira desse poço de lama. Uhum. E ele coloca os nossos pés sobre uma rocha firme e inabalável. Ele muda os nossos conceitos, ele muda a nossa mentalidade. Muda de dentro para fora. Não é? Amém. E aí a beleza de Cristo passa a refletir em nós. Quando você pega uma pessoa que tinha tudo para dar errado na vida, né? Aquela pessoa que ela poderia ser vítima do seu passado de sofrimento e dor, e você percebe como que Jesus transformou a vida daquela pessoa e tomou um outro rumo, né? É a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa à medida que ela foi se alimentando da palavra. Amém. Quando ela conhece a verdade liberta. Isso aí. E partindo aqui para o nosso término, pegando a pessoa do Espírito Santo, sem sombra de dúvidas, as orações que são feitas com fé e são conforme a vontade de um Deus imutável, são orações que são fabricadas, que nascem no coração do homem, gerado pelo Espírito Santo. Sabe? Ele nos leva ao Pai com desejos que são desejos do Pai. Por isso eu creio que quando a Bíblia diz que não recebeis porque não oram direito, né, porque pedis mal, é quando a gente simplesmente pede por pedir, sem observar antes, né, como você bem disse, a palavra de Deus, os desígnios de Deus. Quando são orações que é o Espírito Santo quem não apenas nutre a oração e a petição, mas ele que dá o parto, né, ele que traz o início, é certo que essas orações chegam a Deus como incenso e são respondidas. Sim. Né? Eu entendo que a oração que agrada a Deus é a oração que nasce de um coração comprometido com Ele. Uhum. Quando a Bíblia diz que a gente pede, não recebe, porque a gente pede o mal, é porque esse mal pedido, essa oração, né, que a gente não recebe, ela está totalmente voltada para os nossos desejos, unicamente. Ela está totalmente desassociada à glória de Deus.
E deixa aqui só fazer um adendo. Às vezes a pessoa acha o seguinte: bom, se eu me humilhar, né, na oração, do tipo lágrimas, desespero, Penitências. penitência, que Deus vai fazer. A base da oração que Deus responde, Deus, né, devolve com resultados, não se baseia simplesmente nessa humildade e humilhação de se prostrar e chorar. E pelo amor de Deus, se o coração, se o desejo não for conforme a vontade de Deus. Deus não se comove, Deus não se comove com as nossas histerias. Uhum, sim. Deus não se comove com as nossas histerias. Não é subindo a seus escadaria da seus filhos penha. fazem isso. Fazem. Na imaturidade deles. Lá em casa é a mesma coisa. Na imaturidade Pai, por deles. favor. Pai, por favor. Pai, por favor. Né? Fala 10.000 vezes. Pai, já falei. Não, isso não vai acontecer. Né? É a dificuldade dos pais mais maduros se comoverem com o lamento, mas saber que a postura dele é mais importante, que é ela que vai criar o resultado. E se ele ceder, perde tudo. E o pai tem que ser justo. Tem. Né? Deus não se comove com as penitências, Deus não se comove se eu ponho milho debaixo dos joelhos e fico mais de 1 hora ali. Mas tem uma coisa que toca o coração de Deus. A palavra de Deus diz que o coração contrito e o espírito quebrantado, Deus não desprezará. Isso aí. Então, em vez de você ficar histérico diante do Senhor ou fazer uma pirraça diante de Deus para conseguir algo... Vou fazer greve de fome, chama de jejum. Ou tentar até fazer umas simpatias aí, né? Eu vou fazer assim, vou fazer assado, às vezes a gente até obedece intencionalmente, obedece com segundas intenções. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece a verdade no íntimo. Ele não está preocupado com nada disso. Verdade. Ele é o Deus que nos sonda profundamente e nos conhece mais do que a nós mesmos. O que Deus espera da gente é um coração contrito, é um espírito quebrantado, é obediência. Isso aí. É obediência. Um coração obediente. Inclusive, lá em Deuteronômio, capítulo 28, tem as bênçãos decorrentes da obediência. Se você ouvir atentamente a minha voz e obedecer, virão sobre ti, te alcançarão todas essas bênçãos. E aí você tem uma lista gigantesca ali de bênçãos que envolve todos os aspectos da nossa vida. Ou seja, tudo que a gente precisa para qualquer aspecto da nossa vida está à nossa disposição. Já foram liberados. E para serem alcançados por nós, necessita apenas de nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor e obedecermos. E o contrário também é. Porque em Deuteronômio 28, depois do versículo 14, segunda parte desse capítulo, vai dizer: mas se você ouvir a minha voz, se você não obedecer, virão sobre ti todas essas maldições. Eu acredito que não existe maldição maior na vida de uma pessoa do que ela ser privada das bênçãos de Deus. Imagina você, aquilo que já está à sua disposição, você não desfrutar daquilo por desobediência. Você está só por sua própria conta e Deus não está na equação da sua vida. Como se fosse colocado um prato de comida tão saboroso sobre a mesa e você não desfruta daquilo, só fica olhando, né? O que você precisa para estender as suas mãos e dar uma garfada naquilo ali, desfrutar daquilo? Você precisa de obediência, você precisa desse próximo passo. Então, vamos entender que o prato de comida é uma provisão de Deus, mas o comer daquele alimento é a atitude minha. Isso aí. A provisão está à nossa disposição. E muitas vezes o nosso problema não está na provisão de Deus, está nas nossas atitudes. Verdade, verdade. Pastor Renato, muito obrigado pelo convite. Mas já acabou? Já acabou, Assim que nós temos muita coisa para colocar aqui. Pensei que estava dando início agora. Quando começa a ficar bom, né, a gente para. A gente costuma fazer um podcast assim, de 30 minutos, né, 40 no máximo. Mas eu quero já externar aqui minha gratidão de você aceitar o convite, está prontamente.
Um tá? prazer Estar meu, aqui, você com um tantos privilégio grande. compromissos, família grande. Certamente o papo que a gente bateu aqui vai ajudar a abençoar muitas pessoas, né? Amém. Então, ficamos aqui que a oração deve ser feita. Deus é Sim, mutável, mas é um Deus que responde a oração. É um Deus que tem prazer em se relacionar e responder às petições, mas saber como pedir, o que pedir com o coração contrito e arrependido, tendo ele como fruto do Espírito Santo. Amém? sim, sim. Deus faz tantas coisas na nossa vida sem que a gente peça a Ele. Sim. Quantas coisas você não pediu e Deus fez? Não ficou sabendo nem percebeu. E Ele fez. E ele fez. Mas tem coisas que Deus só vai fazer se você orar. É isso aí. A oração é um meio de graça que nos decretos de Deus Ele decidiu agir na nossa vida em determinados assuntos só através da oração. Então não deixe de orar. É para essa tela que eu posso olhar? Pode Não deixe de orar. Viva uma vida de oração na presença de Deus. Não permita que nada venha distrair você. Não permita que as ansiedades da vida, as preocupações da vida venham fazer você buscar um outro caminho ou até mesmo um atalho. Não existe caminho mais glorioso para trazer paz, segurança para a nossa vida e que nos alinha tanto com a vontade de Deus do que a oração. Então, que a sua vida seja uma vida de oração a Deus. Inclusive nessa causa que você está enfrentando hoje, nesse problema que você está passando hoje, eu quero dizer para você, para cada problema da sua vida, Deus já tem uma resposta preparada, uma solução para você. Ore a Deus, ore com fé. Ore confiando não em palavras de homens, mas na sua palavra, na palavra de Deus. Ore confiando na onisciência de Deus, na imutabilidade dele, no caráter de Deus. E o caráter de Deus significa, aliás, a fé, a oração da fé significa a confiança num Deus que, quando ele fala, ele cumpre. Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante. Amém. Estamos terminando o nosso segundo episódio do NovaCast. Muito obrigado por estar conosco. Esperamos que esse podcast abençoe a sua vida. E quero te fazer o convite. Você pode participar desse podcast. Dúvidas, perguntas que você tiver após o nosso encontro de domingo, você pode enviar para nós em forma de e-mail. Anote o e-mail aí, novacast@novavidasc.org. Envie dúvidas e perguntas e nós vamos colocar aqui na mesa para poder também responder e abençoar a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo episódio. Deus te abençoe rica e abundantemente.